Oi! Preparados para mais um encontro? Eu estou aqui muito animada, porque o nosso encontro de hoje vai ser super, hiper, mega das galáxias de legal. Pois é, ainda não entenderam o motivo de tanta animação, não é? É porque vamos estudar hoje o céu, as estrelas, as constelações e a galáxia. Você sabe o que são as constelações? O nome de alguma delas? Pergunta aí para alguém da sua família, com certeza alguém vai saber dizer o nome de uma delas, pelo menos. Eu adoro ficar observando o céu estrelado, é tão lindo. E vocês? Também gostam? Para começar, vamos assistir Brincando entre Estrelas, onde a menina Celeste e o gatinho Mourão vão mostrar algumas constelações e suas estrelas. Também vão nos contar como diferentes povos e culturas viam e interpretavam as figuras que observavam no céu. Quer ver como você já conhece uma constelação e só não lembrou o nome dela? Eu tenho certeza que você já ouviu falar das Três Marias. Ou será Três Reis? Vamos conferir? Olha, Morão, quanta estrela! Uma estrela cadente! Rápido, Morão, faz um pedido! Já imaginou se a gente pudesse ir lá em cima no céu, brincar com todas aquelas estrelas? Morão, você está vendo aquelas três estrelas ali? Elas são conhecidas como as Três Marias. Em outros lugares, são os Três Reis, em homenagem aos Três Reis Magos. Essas três estrelas fazem parte da constelação de Órion, o gigante das lendas gregas. Onde hoje é o Brasil, os índios olhavam as mesmas estrelas e viam um velho pajé, apoiado em seu cajado. Todos os povos olhavam as estrelas e viam desenhos e figuras, as constelações. As estrelas eram sempre as mesmas, mas cada povo criava constelações diferentes. Será que eu também posso criar minhas próprias constelações? Ah, por que não? E aí, Três Marias ou Reis Magos? Os dois, é claro. Mesmo vendo as mesmas estrelas, cada povo e cultura dava sua interpretação e criava constelações diferentes. Mas que tal sabermos mais sobre o céu? O que é a estrela e a constelação? Já ouviu falar sobre mapas celestes? É celeste mesmo que eu estou falando. Mapa terrestre é da Terra, mas mapa celeste é do céu. Os mapas, de maneira geral, nos auxiliam em uma localização, certo? Mas afinal, para que serve então o mapa celeste? Vamos ver se compreendemos melhor o que são mapas celestes e constelações no próximo vídeo? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos aprender a utilizar os mapas celestes. Desde o início das primeiras civilizações humanas, o ser humano sempre olhou para o céu e, com muita curiosidade, buscou compreender o que eram todos aqueles pontos brilhantes no céu noturno. Muitos desses pontos brilhantes são as estrelas. Mas alguns também são galáxias, nebulosas e outros corpos celestes que, junto às estrelas, emitem luz. Alguns, inclusive, apesar de não possuírem luz própria, refletem a luz de outras fontes luminosas ou de outras estrelas. Com a nossa curiosidade e com uma tendência de encontrar padrões em tudo que observamos,
Ao longo dos séculos e milênios, buscamos conectar as estrelas com linhas imaginárias e formar desenhos que se assemelhavam ao que conhecíamos ou que já tínhamos visto em algum lugar. Alguns desses desenhos pareciam animais, outros pareciam caçadores ou lutadores, e outros pareciam seres mitológicos, como o caso do Pégaso. Ao fazer essa relação entre as posições aparentes das estrelas que observamos, desenvolvemos o conceito de constelação. Mas o que é uma constelação, meu amigo ou minha amiga? De forma bem simples, podemos dizer que uma constelação é um conjunto de estrelas situadas no céu que produzem uma imagem. Apesar do conceito de constelação ter se alterado com o passar dos tempos, nós podemos falar aqui sobre alguns tipos de representações das constelações. A primeira é a representação pictórica. Houve uma época em que os desenhos em cartas celestes eram bem mais marcantes do que o que as estrelas sugeriam. Essa é uma representação pictórica das constelações. A outra forma veio com o passar dos anos, e foi a representação esquemática. Nessa representação, se passou a usar alinhamentos escolhidos aleatoriamente e que unissem as estrelas brilhantes. Atualmente, nós utilizamos regiões da esfera celeste que são delimitados por trechos de paralelos e meridianos celestes, que é algo muito parecido com o que usamos em mapas geográficos, só que utilizando coordenadas celestes ao invés de latitude e longitude. Há um detalhe muito importante. As representações para as constelações que utilizamos hoje são baseadas nas observações feitas pelos gregos da antiguidade. Mas, apesar disso, essa não foi a única sociedade que olhou para o céu e tentou encontrar padrões entre as estrelas. Podemos observar isso na história dos egípcios, dos chineses, dos maias e até mesmo na história dos índios aqui do Brasil. Mas, por uma questão histórica e por ser mais usual, vamos conversar aqui apenas sobre as constelações que utilizamos até hoje, tudo bem? Tem uma coisa muito legal que a gente pode conversar aqui rapidinho. Eu falei com você que atualmente a gente utiliza algo muito parecido com o mapa geográfico para representar e localizar as constelações, não foi? Esses mapas do céu são chamados de cartas celestes. Aí você deve estar fazendo uma pergunta agora. O que são as cartas celestes? Basicamente, meu amigo ou minha amiga, uma carta celeste é um mapa do céu noturno, porque é a partir dele que vamos identificar e localizar objetos astronômicos, tais como estrelas, constelações e galáxias. Um detalhe muito legal é que, na época que ainda não tinha GPS e nenhum sistema de geolocalização com aparelhos eletrônicos super sofisticados, os seres humanos utilizavam os mapas celestes para se orientarem. Inclusive, isso foi muito importante na época das grandes navegações. Um detalhe muito legal é que, normalmente, os mapas celestes são desenvolvidos a partir do céu observável. Por isso, eles costumam ter o formato de uma circunferência, pois estão representando a chamada esfera celeste. Por mais que muitas das estrelas e constelações estejam muito distantes umas das outras, quando olhamos para o céu, temos a impressão que todas elas estão em uma espécie de esfera, que circula ao redor da Terra ao longo do dia e da noite. Mas, como eu disse, isso é apenas uma observação aparente. Afinal, isso ocorre porque a Terra está realizando seu movimento de rotação ao longo do dia. Mas o mais legal nisso tudo é que, pelo fato de aparentemente as estrelas estarem em um globo que circunda a Terra, criamos o conceito de esfera celeste, que é uma esfera imaginária onde todas as estrelas estão. Apesar de ser algo aparente, utilizamos essa ideia para desenvolver os mapas do céu, ou seja, as cartas celestes. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha entendido tudo direitinho que a gente conversou aqui e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Viram só quanta coisa bacana? Mapas celestes ou cartas celestes são mapas do céu noturno. Eram utilizados pelos antigos astrônomos para as grandes navegações, uma espécie de GPS dos céus de muito, muito antigamente. Bom, vamos lembrar de coisas que vimos no vídeo? Os pontos brilhantes no céu podem ser estrelas, galáxias, nebulosas e outros corpos celestes. Vimos ainda que alguns desses corpos celestes não têm luz, refletem a luz das estrelas.
Mas e a constelação? Quem aí descobriu o que é? Isso mesmo, é um conjunto de estrelas que formam uma imagem. E para encontrar as constelações, usamos a cartas celestes, muito bem. Então, agora que já sabemos o que são as cartas celestes e as constelações, que tal aprender a observar e encontrar algumas delas? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos aprender a utilizar as cartas celestes para encontrar alguma constelação, como, por exemplo, a constelação Cruzeiro do Sul. Mas você sabe o que é o Cruzeiro do Sul? A constelação Cruzeiro do Sul, também chamada de Crux, é uma constelação bem pequenininha. Mas, apesar de ser a menor de todas as constelações, é uma das mais importantes, principalmente para os povos do Hemisfério Sul, que, nesse caso, somos nós. Ela é uma das 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional e é uma das formações mais conhecidas do céu. Ela se localiza próximo ao Polo Sul e sua visualização só é possível no Hemisfério Sul ou em algumas regiões do Hemisfério Norte que estão bem próximas à linha do Equador. Ela também é muito conhecida por ser representada em várias bandeiras de países no Hemisfério Sul, inclusive na bandeira do Brasil. Mas vamos conhecer essa constelação aqui um pouco melhor. Aqui está a Cruzeiro do Sul. Seus braços são formados por 4 estrelas e tem uma outra intrometida. Ah, parece brincadeira, mas de fato esse é o nome dela. Enfim, vamos conhecer todas essas estrelas aqui rapidinho. Nós temos a estrela de Magalhães, que é a mais brilhante, localizada na parte inferior do braço mais extenso da cruz. Também temos a Mimosa, que é a segunda mais brilhante. Representa um dos lados do braço menor da cruz. Temos a Pálida, que, enfim, ela recebe esse nome pelo fato de ser a estrela menos brilhante da cruz. E ela está no outro lado do braço menor da cruz. Temos também a Rubídia, que possui uma coloração avermelhada, e ela representa a parte superior do braço maior da cruz. E, como eu falei, por último, nós temos a Intrometida, que é a 5ª estrela do Cruzeiro do Sul, e recebe esse nome por não integrar a formação da cruz. Ela é menos brilhante que a Pálida, no entanto, ela é muito importante, porque facilita a localização da constelação, já que, observando várias estrelas no céu, a gente pode desenhar muitas outras cruzes, mas nenhuma seria como a Cruzeiro do Sul, com uma estrela pouco brilhante e intrometida. Bem, vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre essa constelação. A constelação Cruzeiro do Sul é um excelente relógio e ótimo para ajudar na localização. A linha formada por suas estrelas Rubídia e Magalhães, ou seja, o seu braço mais extenso, gira em torno do Polo Sul em aproximadamente 24 horas. Inclusive, esse braço mais extenso serve também para identificar o Polo Sul, que está localizado a uma distância de 4,5 vezes a longitude da própria constelação. Ou seja, se você pegar aqui o braço maior da cruz e ir colocando ao final dela, a uma distância 4,5 vezes o tamanho desse braço, nós vamos encontrar a localização do Polo Sul. Mas, enfim, a grande questão aqui é como podemos localizar o Cruzeiro do Sul e como podemos utilizá-lo para localizar qualquer outra constelação. Para encontrar o Cruzeiro do Sul, você pode recorrer a 2 estrelas da constelação do Centauro, muito brilhantes. Inclusive, elas são conhecidas como Guardiãs da Cruz. Elas estão sempre próximas do Cruzeiro do Sul, como se estivessem guardando a cruz e apontando sua direção. Essas estrelas recebem o nome Alfa do Centauro e Beta do Centauro. Depois que você tiver encontrado o Cruzeiro do Sul, basta prolongar o braço maior da cruz 4,5 vezes e traçar uma linha imaginária até o horizonte para encontrar o Sul. Olhando de frente para o Sul, atrás de você estará o Norte, à direita o Oeste e à esquerda o Leste. Isso é até uma coisa que pode te ajudar em sua orientação, caso você não tenha uma bússola. A gente também consegue encontrar o Cruzeiro do Sul em uma carta celeste, que, inclusive, a gente também pode utilizar essa carta celeste para encontrar outras constelações a partir do Cruzeiro do Sul. Mas, enfim, observe essa carta celeste aqui.
Você consegue encontrar o Cruzeiro do Sul? Essa é uma carta celeste da cidade do Rio de Janeiro para o dia 19 de dezembro de 2019, às 0 horas, ou seja, meia-noite. Eu vou parar essa aula por aqui e vou deixar isso como um desafio para você. Observe bem essa carta celeste e tente identificar o Cruzeiro do Sul. Enfim, meu amigo ou minha amiga, quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Olha só, na bandeira do Brasil também encontramos constelações. Uma delas é a constelação Cruzeiro do Sul, em formato de uma cruz. Tem até uma estrela intrometida. Ela faz parte da constelação, mas não forma a cruz. É uma estrela intrometida mesmo. Quando puder, observe o céu e veja se consegue ver a constelação do Cruzeiro do Sul. Tente localizar o Sul e os outros pontos, Norte, Oeste, Leste, a partir dela, tá bom? Afinal, essa constelação é muito importante como ponto de referência para a nossa localização e também para encontrar outras constelações. E depois de observar o céu, que tal desenhar um céu limpo, sem chuva, no período noturno, com uma constelação que você observou? Ou então você pode criar um mobile, aquele de pendurar mesmo, com essa constelação. Você pode usar papel ou sucata que tiver em casa. Capriche, depois mostre para todo mundo e pendure em algum lugar bem visível assim da sua casa. E para seguir nossa viagem, que tal relembrar os movimentos dos astros e a rotação da Terra? Depois vamos direto curtir uma história indígena que explica o nascimento das estrelas. Vamos lá? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre o movimento dos astros e a rotação da Terra. Para iniciar nossa conversa aqui, eu quero fazer uma pergunta e fazer um desafio. O que você observa no céu? E em quais momentos ao longo do dia você observa essas coisas? Que tal se agora você desse uma pausa nesse vídeo e anotasse tudo o que você observa no céu e o que acontece com essas coisas ao longo do dia? Então, faz isso aí agora. Pausou o vídeo? Já fez? Ótimo! Dentre muitas coisas que você observou, possivelmente você percebeu que de manhã, bem cedinho, o Sol nasce no horizonte ao leste. E à medida que o dia vai passando, ele vai se movimentando, e quando chega no finzinho da tarde, ele se põe no oeste. Também deve ter percebido que o mesmo acontece com as estrelas e com a Lua à noite. Bem, qual é a explicação para essas observações? Para entender isso, vamos voltar um pouquinho na história. Há muito tempo atrás, há cerca de 2.500 anos, algumas pessoas na Grécia Antiga acreditavam que a Terra estava parada no centro do universo e que tudo girava ao redor do nosso planeta, incluindo o Sol, a Lua, as estrelas e até mesmo os demais planetas. Essa era a explicação da gente olhar para o céu e ver tudo se movimentando de um lado para o outro à medida que o tempo passa. Inclusive, essa era a explicação também para o fato de termos dias e noites. Embora essa seja uma explicação muito interessante, que foi aceita por muitas pessoas por quase 2.000 anos, hoje sabemos que essa não é a melhor explicação para o fato de termos dias e noites e também para o fato de que tudo está se movimentando no céu de um lado para o outro ao longo do dia. Sabemos hoje que o nosso planeta realiza alguns movimentos, dentre eles o movimento de rotação e o movimento de translação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno de uma reta imaginária que passa pelo seu centro, conhecida como eixo de rotação. Já a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Enquanto o movimento de rotação dura 24 horas, o movimento de translação dura cerca de 365 dias e 6 horas. Bem, nesse momento aqui, vamos deixar a translação um pouquinho de lado e vamos conversar apenas sobre a rotação. Como eu falei com você, à medida que o tempo passa, a Terra gira em torno de si mesma, em um eixo de rotação. Quando ela faz isso, a cada momento, um ponto da Terra vai estar virado para uma direção do espaço. Assim, à medida que o tempo vai passando e ela vai girando, a cada momento esse ponto vai estar virado para uma direção diferente. Por exemplo, observe aqui. Eu vou colocar a Terra aqui e vou observar aqui do Polo Norte. Então, essa é a visão que a gente teria da Terra se a gente estivesse acima do Polo Norte.
Considerando que a gente tem uma pessoa aqui na linha do equador olhando para o céu, olhando bem para cima. Ela vai olhar para essa direção aqui, certo? Vamos considerar que a gente tem uma estrela aqui nesse ponto. Nesse momento, essa estrela vai estar no ponto mais alto no céu visível, no ponto mais alto de nossa esfera celeste, que é uma esfera imaginária no céu onde observamos as estrelas, constelações e tudo mais que vemos no céu. Mas continuando aqui. À medida que o tempo passa, a Terra vai girando. Vamos dizer que algumas horas depois, devido à rotação da Terra, a pessoa vai estar nessa outra posição aqui agora. Repare que nessa brincadeira, apenas a Terra se movimentou. A estrela que estava aqui continua aqui. No entanto, quando a pessoa olhar para essa estrela, ela não vai estar mais no ponto mais alto do céu aparente. Ela vai estar aqui, um pouco mais a oeste na esfera celeste. Isso é uma coisa interessante porque acontece com todas as demais estrelas e com todos os demais corpos celestes, incluindo a Lua, os planetas e até mesmo o Sol. No caso do Sol, é interessante observar isso aqui também, mas eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou colocar aqui a Terra e o eixo de rotação da Terra. Repare que esse eixo é inclinado em relação ao Sol. O Sol emite luz, e essa luz vai chegar até a Terra. A parte que está voltada para o Sol vai receber essa luz. Pelo fato desse lado da Terra estar recebendo a luz do Sol, teremos o dia desse lado. Do outro lado, que não está recebendo a luz do Sol, teremos a noite. No entanto, à medida que a Terra vai girando, realizando seu movimento de rotação, o Sol vai nascendo em um ponto da Terra e se pondo em outro ponto. O Sol está lá, na mesma posição, ele não saiu do lugar. O que acontece aqui é que a Terra está girando, e um ponto que antes não estava recebendo a luz do Sol, agora começa a receber. E outro ponto que estava recebendo a luz do Sol, agora para de receber. E à medida que a Terra vai girando ainda mais, para esse ponto que começou a receber a luz do Sol, ele vai ver o Sol se movimentando na esfera celeste, indo do leste para o oeste e passando pelo ponto mais alto no céu. Bem, isso acontece com a Lua e com todas as estrelas que observamos no céu noturno. Por exemplo, fique uma noite observando uma estrela ou uma constelação. Quem sabe a constelação Cruzeiro do Sul. Repare que, à medida que o tempo vai passando, ela vai se movimentando no céu aparente. Isso ocorre devido à rotação que a Terra faz em torno de si mesma. Claro que isso depende da estação do ano e também da localização que a pessoa se encontra no céu. Por exemplo, vamos imaginar que temos a Terra aqui e tem uma estrela aqui, bem acima do Polo Norte. Uma pessoa que está aqui no hemisfério norte vai conseguir ver essa estrela. Por outro lado, uma pessoa que está aqui no hemisfério sul não vai conseguir ver. O mesmo acontece se tivéssemos uma estrela aqui no hemisfério sul. Uma pessoa que está no hemisfério sul conseguiria ver essa estrela, mas uma pessoa que está no hemisfério norte não conseguiria. É por isso que o céu visível na esfera celeste é tão diferente dependendo do hemisfério que você se encontra. Por exemplo, essa é uma imagem do céu visível no hemisfério sul. E essa aqui é uma imagem do céu visível no hemisfério norte. Como eu falei, isso também se altera de acordo com as estações do ano, devido ao movimento de translação e o eixo de rotação da Terra. Mas isso é uma história para um outro momento, tudo bem? Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Todos os dias às 6h24 paro tudo que eu faço, deixo o laço e o cadastro, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço pra ouvir essa história. E essa história vai começar. Quarentena de histórias. Como nasceram as estrelas? Todo mundo pensa que sempre houve estrela pisca-pisca. Mas é um erro. Antes, os índios olhavam à noite para o céu escuro e bem escuro estava o céu. Um breu. Hoje, eu vou contar a história singela de como nasceram as estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios. E ativos, eles caçavam, pescavam, guiavam. Mas, nas tabas, eles não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Naquela época, só as mulheres cuidavam do preparo da comida.
Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. E aí, o que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verde, e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam debaixo das copas, encontravam o calor e bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos. Mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que fazia as mulheres comerem folhas de árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graças. Até que elas tiveram uma ideia, de voltar para a aldeia e trazer junto alguns curumins, porque diziam que curumim dava sorte. E não é que deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Eles foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca colher tanta espiga! Mas os curumins também colheram muitas espigas e fugiram de suas mães indo até a casa da avó e pedindo para que ela fizesse um bolo gostoso de milho. A avó assim fez e os curumins se encheram de bolo que logo se acabou. Só então eles tiveram medo das mães que reclamariam por eles terem comido tanto. Mas eles tiveram uma ideia. E se eles escondessem numa caverna a avó e o papagaio? E se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que eles amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, elas ficaram muito assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram então, essas mães nervosas, cortar o cipó embaixo deles. Não com essa tesoura, porque essa daqui não funciona. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam mais voltar para a terra, ficaram morando no céu e se transformaram em gordas estrelas brilhantes. Mas, quanto a mim, tenho que lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. As estrelas são os olhos dos curumins, vigiando para que corra tudo bem, para sempre. Sempre que, como se sabe, não acaba nunca. Fim. Você sabia que durante muito tempo se pensava que os astros não se moviam? Mas, como vimos, há muito movimento no céu. Esses movimentos determinam a localização da Terra em relação ao Sol. Por isso, o dia e a noite. Agora ficou mais fácil de lembrar, né? Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e dura 24 horas, muito bem. Já a translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol e que dura 365 dias. Parabéns! Por hoje é só, pessoal, mas se quiserem aprender mais, é só pedir ajuda de um adulto e apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Um beijo e até a próxima!